Vem sendo muito comum essa defesa frente ao cliente final, até se defendendo de concorrentes. Outras empresas que dizem que conseguem estar fazendo essa aprovação de duas usinas na mesma matrícula. Aprovar é só o início da conversa. Por quê? A gente consegue simular um critério aí inexistente, ou tá dizendo que eu tenho duas matrículas, ou mesmo omitindo a informação, a concessionária faz análise, a gente sabe que essa análise é falha em muitos aspectos, e muitas vezes dificulta o que não precisa e falha no que precisa ser analisado. Então, aprovar projeto é fácil, é simples, dá para aprovar múltiplas unidades consumidoras dentro da mesma matrícula, eu consigo estar fazendo essa aprovação. Agora, o que acontece quando o cliente tem um projeto aprovado dessa forma? Ele está com um passivo para o resto da vida útil da usina. Porque em qualquer momento a concessionária pode vir a fazer uma validação dessa usina, o que vem acontecendo, principalmente aqui na Copel, que a gente tem conhecimento, mas outros estados também, fiscalização via satélite, ou mesmo indo no local, pedindo desligamento, aplicando multas. Já vimos multas milionárias aí, porque quando você fala nos últimos 5 anos de geração, uma usina aí de porte intermediário, vamos dizer assim, ainda no limite do grupo B, uns 75, soma aí 5 anos de geração, uma usina de 75 gera aí em 5 anos quase 1 milhão de quilowatt-hora. Aí a R$ 1 o quilowatt a gente teria uma multa aí que pode chegar a R$ 1 milhão, que é mais ou menos como as concessionárias vêm hoje tratando o assunto. Vamos lá. Para entender então a central geradora, eu tenho ali aquela limitação muito simples. Posso colocar uma usina de 75 por matrícula. Se eu tiver duas matrículas, uma colada na outra, com divisão física, isso aqui caracteriza uma propriedade. Então, quando a gente fala na Copel, no estado do Paraná, ela interpreta que eu não posso colocar outra usina 75 aqui do lado, porque eu poderia uma usina por propriedade. Falando agora no geral, a grande maioria das concessionárias vai permitir eu colocar duas usinas se eu tiver duas matrículas, podendo ser ambas na mesma titularidade. Imagina aqui que é o titular A, não tem problema nenhum. Agora, quando a gente fala de Copel, essa é a análise. Inclusive, na Copel, ainda que eu tenha duas matrículas de titulares diferentes, imagina aqui a matrícula 1 e a matrícula 2. São dois donos que não tem relação nenhuma entre eles. Se aqui não for caracterizada uma divisa, isso pode ser o quê? Uma estrada, uma cerca, área de mata. Durante a vistoria, vai haver uma reprova. Tendo essa reprova, vai ser submetido uma evidência de não divisão de central geradora. Então, assim, ainda que eu tenha dois clientes diferentes, se na hora da vistoria não for percebida essa divisão aqui, essa separação entre as matrículas, outra forma de dizer, eu posso estar sofrendo essa reprova durante a vistoria aqui. Então, está sendo bem rigoroso esse critério aqui quando a gente fala de Copel. Avançando aqui, então, o que seria permitido na Copel? Imagina que eu tenho uma propriedade aqui, eu quero fazer múltiplas usinas dentro da mesma propriedade, que seria um conjunto ali de matrículas.
Se eu for fazer uma separação, então, em várias matrículas menores, o que seria permitido? Matrícula 1, titularidade A. Matrícula 2, titularidade B. E matrícula 3, titularidade A novamente. De forma que não tenha conexão entre essas duas matrículas aqui. Então eu preciso ter uma separação bem clara. Esse é o critério. Se obedecer isso aqui, jamais vai ter um problema para o seu cliente. Como eu falei, ainda que esteja tudo certo, esse cenário aqui que são duas pessoas separadas, pode ocorrer reprova, mas essa reprova vai ser evidenciada e então vai ser aprovado esse projeto no final. Se tu fazer qualquer coisa fora disso, significa que não vai aprovar? Não necessariamente. Principalmente existem equipes terceirizadas que não estão dentro da concessionária, ou mesmo o vistoriador esquece ali de um formulário que ele precisa fazer na hora, acaba não lembrando desses critérios, pode acabar aprovando. Então, não é que não aprova o projeto. A grande questão é o risco que esse cliente corre. Como a gente comentou antes, uma usina aí de 75, em 5 anos gerando 1 milhão de kWh, por exemplo, eu ter que pagar esses 5 anos depois no futuro, eventuais multas e tudo mais, isso aí é um risco enorme. Hoje, as concessionárias já possuem aí toda a questão de georreferenciamento das unidades consumidoras. Pode ser cruzado com os dados aí do município, né, de geolocalização também, georreferenciamento, e vem sendo também cruzado com as imagens via satélite, contando painel, verificando aumento de sistema. Então, esses são os principais riscos. Uma outra dúvida que surgiu é a questão da compensação dos créditos. Muitas vezes a gente precisa fazer usinas remotas e eu tenho lá, imagina uma farmácia em um imóvel alugado. Então eu tenho a UC da farmácia e eu preciso instalar um sistema fotovoltaico, mas o imóvel é alugado e o cliente ele não quer optar por colocar isso como uma geração local. Existe uma situação que surge muita dúvida, que é eu estar colocando aqui múltiplos sistemas geradores, então gerador 1, gerador 2, e está enviando os excedentes para essa UC. Isso aqui é perfeitamente possível. Então eu posso aqui ter N geradores enviando para a mesma unidade consumidora. Isso não tem problema nenhum. Eu posso estar fazendo vários sistemas diferentes e estar mandando para a mesma unidade consumidora. Não tem limite de quantos eu posso estar enviando. Contando que aqui são endereços diferentes, não tem problema nenhum eu estar fazendo isso aqui. E aí, por último, a gente fala de aumento de sistema. Existem situações que o aumento é percebido muito facilmente pela concessionária e vem sendo fiscalizado. Existem situações que o risco é menor, mas é existente. Em situações menos comuns, mas a gente já presenciou de fiscalização. Vamos lá. Primeiro assim, eu tenho um sistema fotovoltaico. Imagina lá que eu tenho 5,4 kWp de painel. São lá 10 painéis de 540 watts. E eu tenho lá um inversor de 6 kW. A potência homologada desse sistema é 5,4 kW, que é a menor das duas. Se fosse o contrário, se eu tivesse lá mais painéis aqui, se eu tivesse 7 kWp de painel e tivesse 6 de inversor, o que valeria, novamente, o menor das duas seria o 6. Então, isso aqui é a potência que eu tenho homologada, assumindo, obviamente, que a homologação foi feita correta.
o material que está instalado foi informado corretamente durante o processo de aprovação do projeto. Isso aqui é a nossa premissa. Com os novos medidores, os medidores eletrônicos que vêm sendo substituídos, principalmente que quando a gente fala aqui da região oeste do Paraná, em praticamente todas as cidades, a gente tem um medidor que ele registra as grandezas em tempo real, semelhante ao que a gente tem no grupo A. Então, ele gera, durante o dia aí, a curva de carga. Então, ele consegue verificar aqui o quanto que eu tenho de consumo durante o dia. E ele consegue também verificar a questão da injeção. Então, ele consegue verificar lá o quanto foi injetado durante todo o dia. Quando a gente ultrapassa aqui a potência homologada, ele pode estar detectando isso aqui. E é muito comum. Isso aqui, as concessionárias já estão fazendo automaticamente. É um processo que é feito por análise de dados e indica todas as UCs que estão injetando mais do que a potência homologada. Então isso aqui já é um processo automático hoje e vem sendo aplicadas multas com uma frequência muito grande. Então é extremamente importante você que tem um sistema fotovoltaico homologado até estar conferindo o que está registrado na concessionária, porque você muitas vezes confia numa empresa que fez o projeto, fez ali o envio, e na hora de fazer esse envio foi feito as coxas, foi feito com qualquer equipamento. A concessionária no passado raramente visitava o equipamento, simplesmente chegava lá, trocava o medidor e ia embora aprovando o projeto, não queria nem ver o inversor que estava lá. E muitas vezes o projeto está aprovado errado. O risco maior é quando a potência homologada está incorreta. Agora, o que a gente já viu acontecer? Imagina lá na residência que eu tenha 6 painéis aprovados. Eu fui lá e coloquei mais 4 painéis aqui sem informar a concessionária. Via satélite, foi pega essa evidência aqui de aumento de sistema e aplicado uma multa com base num relatório da evidência do que foi feito. Imagina ainda que esses 6 painéis aqui, eles estão não ultrapassou a potência. Imagina que 6 painéis lá de 6 vezes 540, eu tenho aqui 3,24 kWp. Ainda que eu tenha um inversor de 3 kWp, ou seja, a potência homologada é a menor das duas aqui, que é 3. Eu aumentei lá para 10 de 540 e foi para 5,4 kWp. A potência homologada continua sendo 3 kWp. A concessionária nunca vai perceber uma injeção aqui maior do que os 3 kW de potência do inversor. É o limitante aqui, o inversor. Porém, a gente já viu multas sendo aplicadas simplesmente com base nesse aumento aqui, a revelia. Então, atualmente, é um risco enorme estar fazendo qualquer tipo de aumento sem comunicar a concessionária. Eu estar aumentando isso aqui para isso, vai mudar alguma coisa? Muito pouco. Mas, muitas vezes, o cliente ele não informa por conta da questão do GD1 e GD2, são os projetos antigos e projetos novos. Ele fica com medo aqui do fio B, fica com medo de estar pagando o fio B e acaba omitindo essa informação, gerando aí um risco enorme aí a longo prazo para o próprio cliente, quando não é informado, ou muitas vezes o cliente até sabe, mas lá na frente vai vir a estar sofrendo uma multa e aí vai entrar com algum processo, alguma coisa. Então é algo bastante sério.
e vem sendo tratado com superficialidade esse assunto. Muitas vezes falando que não vai dar nada, que a concessionária não vai perceber. Ela percebe, mas atualmente qual que é o grande problema? As concessionárias hoje estão iniciando o processo de fiscalização por clientes que estão no grupo B injetando mais que 75. Então, tem clientes aqui que estão injetando em determinados horários aí 100 kW. Obviamente por um período muito curto, mas tem muitos sistemas aqui que estão fazendo isso aqui. A gente acaba sabendo de vários casos em que as multas estão vindo, estão sendo bem rigorosas. Para concluir, vou estar passando uma dica aqui de algo que muitas vezes é esquecido. Se eu tiver lá numa propriedade, duas UCs de 75 cada uma, eu posso estar homologando aqui dois sistemas de 37,5 ou um de 30 e um de 45, qualquer divisão aqui que a soma entre elas dê 75 kW. A melhor divisão é a divisão por 2, dá 37,5, e nessa situação eu posso estar também colocando aqui um sistema zero grid. Então é uma forma legal de eu estar ultrapassando o limite aí de 75 kW. Eu posso ter mais potência instalada, mas limitando essa geração a 37,5. Então essa dica aqui é muito aplicável à questão da avicultura, dos aviários. Essa aqui é uma situação extremamente comum no interior. Então é uma forma de estar aumentando ali a autonomia energética, reduzindo as contas de luz de uma forma legal, sem estar fazendo algo que coloca o cliente com um passivo aí para se preocupar durante 5 anos. Então essa é uma forma correta de estar fazendo um aumento além dos 75 de geração na mesma propriedade, na mesma matrícula, né? Então, dentro da mesma matrícula, eu posso ter mais do que 75 kW de inversor.